Vocês são policiais federais ou não? Sim! Então vocês se preparem para a secreta. Hoje eu saí de casa dizendo que estava saindo na secreta. Só volto segunda-feira. Ai de vocês que me entreguem que a revisão acaba logo. Ok? Então, preparem-se. Porque hoje é o dia de vocês só relaxarem. Hoje é o dia de vocês pegarem as dicas dos professores. Hoje é o dia de vocês esperarem um momento decisivo amanhã. Nossos professores vão passar para vocês aquilo que eles acreditam que é o que vai cair. E, invariavelmente, eles acertam. Para começar, hoje, nós conseguimos que o professor Mauri Lúcio, ele desmarcasse alguns compromissos que ele tinha, por isso que ele está logo no primeiro horário, para poder vir aqui passar para vocês a experiência. Ele que já foi delegado da Polícia Civil, ele que milita na área penal e trabalhou com vocês conteúdos como direito penal e processo penal para algum de vocês. Por isso, eu quero pedir que vocês, para chamar o Mauri Lúcio aqui, gritem: Mauri Lúcio, Mauri Lúcio, Mauri Lúcio, Mauri Lúcio, Mauri Lúcio, Mauri Lúcio, Mauri Lúcio. Meu amigo delegado, a turma da PF. Como eu sempre falo para eles, quero ser amigo de todo mundo, né? Vai que um dia eu preciso. Quero ser amigo de todo mundo. Aqui só tem policial federal, Mauri Lúcio. Se Deus quiser. A melhor turma que tem preparada para a Polícia Federal está aqui. A gente trabalhou com eles, a gente sabe que eles estão bem preparados. Sim. Agora, só as tuas dicas para eles. Vamos lá. Aquele abraço. Valeu. Amigo. Um abraço. Bom dia, pessoal. Estão estreando aqui o microfone novo. Bom, na realidade nós tivemos, acho que o último encontro para a reta final e até confidenciado por alguns colegas que a minha aula é mais produtiva quando a Fafita perguntou, né? Professor, você vai precisar de algum material, PowerPoint, não sei o quê, Falei, minha aula é cuspe e giz, né? Então, sabe que, mas o giz aqui é eletrônico hoje. Eu queria relembrar alguns temas importantes e tentar acertar alguma coisa aqui para a prova de vocês de amanhã. Eu queria, em 15 minutos, lembrar algumas questões de teoria geral de direito penal e em 15 minutos tentar lembrar algumas questões de direito penal especial. Tá ok? Bem, alguma questão sobre os princípios. Eu não acho que possa estar na prova de vocês algum princípio diferente do princípio da insignificância. Não está mudando a cor aqui do... Preta. Pessoal, nós temos várias matérias que podem cobrar princípios, né? Direito penal, eu não acredito que... Eu acho até que possa estar alguma questão sobre provas. Foi incluído agora no último edital em processo penal provas. Então, em provas tem vários princípios, né, que vocês vão estudar com a professora Ana Paula. Mas em direito penal, a questão... Está descalibrada essa caneta aqui, hein? Está descalibrada essa caneta aqui. A questão do princípio da insignificância. O indivíduo subtraiu um giz da sala de aula para escrever no quadro de seu filho. Houve uma conduta típica antijurídica culpável em tese, né? Se enquadra no conceito analítico de crime. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A questão é, um giz do curso aprovação cria algum potencial lesivo para a instituição? Me parece que não. Então, estamos diante de um princípio da insignificância. Qual o efeito do princípio da insignificância? Exclui o quê? O que exclui? Princípio exclui a tipicidade.
exclui a tipicidade. Já que estamos falando em conduta, em crime, nós temos 3 conceitos de crime. Qual é o conceito de crime adotado pelo direito penal? Formal, material, analítico. Analítico. Conceito analítico. Para o conceito analítico, o que é crime? Crime é a conduta típica, antijurídica e culpável. Nós estudamos esse conceito dividido em 4 momentos: conduta, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Para efeito de concurso público, a pergunta é: o conceito de crime é tripartite? Nós estudamos de forma seccionada. Para o concurso, conduta típica, antijurídica e culpável. Muito bem. A norma penal, retroage ou não retroage? A norma penal retroage, o artigo 2º fala, naquilo que beneficiar. Naquilo que beneficiar. Vocês estudaram em direito constitucional que a norma não se aplica de forma parcial, não é isso? Em direito penal, sim, pode ser aplicada de forma parcial, como diz o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Retroage naquilo que beneficiar. Muito bem, retroage naquilo que beneficiar. E se a sentença, o réu for sentenciado e estiver cumprindo pena, se aplica também? Se aplica, ainda que tenha ocorrido trânsito em julgado. O artigo 5º e o artigo, o artigo 4º e o artigo 6º utilizam alguns princípios que sempre são cobrados em prova. Artigo 4º, momento do crime. Artigo 6º, lugar do crime. Tempo do crime. Momento do crime. Qual a teoria? Teoria da? Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento de seu resultado. Lugar do crime. O crime ocorreu, a consumação foi no lugar e a ação foi em outro lugar. Vale a ação ou a consumação? Os dois. Teoria mista, também chamada de teoria da ubiquidade. Muito bem. Territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade e extraterritorialidade. Os dois conceitos se aplicam ao direito penal, não se aplicam ao processo penal, se aplicam ao direito penal. A territorialidade, eu vou considerar os elementos compondo o território. Quais são os elementos? Espaço físico, espaço aéreo e mar territorial. Território. Mas eu tenho território por extensão, que compreende as embarcações e aeronaves. Embarcações e aeronaves. Se ocorreu um crime dentro de uma embarcação, dentro de uma aeronave da TAM, por exemplo, em Buenos Aires, aplica a lei brasileira ou argentina? Vamos analisar o seguinte. A aeronave pode ser, a embarcação pode ser privada ou pública. Privada, a lei do país que estiver. Se for pública, a lei do Brasil, onde quer que se encontre. A extraterritorialidade pode ser incondicionada ou condicionada. Incondicionada não observa regra nenhuma. O presidente da República, a Dilma, a presidente da República, está na Inglaterra. Sofre um atentado contra a sua vida. Que lei será aplicada, inglesa ou brasileira? Brasileira. Aplica a lei brasileira, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República contra o
patrimônio da União, do Estado, do município e crimes contra a administração pública praticados por quem está a serviço e crime de genocídio. Eu vou para os Estados Unidos e lá furto uma gravata. Estarei sujeito à lei penal brasileira? Depende. Por isso que esta territorialidade condicionada. Então, crime praticado por brasileiro. Depende de algumas condições. Crime nos dois. E o reingresso. Reingresso do brasileiro no país. Um crime que ocorreu dentro de uma aeronave da TAM no aeroporto de Buenos Aires, qual lei se aplica? Mas a Argentina tem um tratado com o Brasil, dizendo que, nesses casos, por reciprocidade, aplica-se a lei brasileira aos crimes que ocorram a bordo de aeronave na Argentina, brasileira. E, da mesma forma, se ocorrer um crime dentro de uma aeronave argentina no Brasil, aplica-se a lei argentina. Pode ocorrer isso? Pode. Então, crimes ocorridos a bordo de navios e aeronaves no estrangeiro e ali não for julgado. Tá ok? Então, um crime que ocorra a bordo de uma embarcação privada no estrangeiro e o estrangeiro tiver um tratado, um acordo com o Brasil, aplica-se a lei brasileira mesmo dentro de uma embarcação ou de uma aeronave privada. Como é que está meu tempo aí? 5 minutos? 10? Bom. Pessoal, eu queria ainda na parte geral atacar um ponto que sempre gera confusão. Antijuridicidade, culpabilidade. O que exclui a antijuridicidade e o que exclui a culpabilidade? Então vamos lá. Excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Eu estou num circo, questão do último concurso da PRF. Um leão vem me atacar. Eu, policial federal, saco a arma e mato esse leão. Que vem me atacar ou atacar qualquer pessoa que está presente. Eu agi amparado por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade? Ilicitude. Que excludente é essa? Estado de necessidade ou legítima defesa? Estado de? Mas se o treinador do leão descobre que eu sou policial federal, tem uma rixa comigo e ataca o leão em cima de mim. Mas não foi o mesmo ataque de animal? Então, nem todo ataque de animal é estado de necessidade. Se o animal for um instrumento para o ataque, aí haverá legítima defesa. Muito bem. Excludente de ilicitude. Legais, previsto na lei, estado de necessidade. Vejam, no estado de necessidade, eu tenho que ter um perigo atual ou não. Iminente elemento da legítima defesa. Perigo só atual e inevitável. Atual e inevitável. Legítima defesa. Eu posso agir em legítima defesa com uma arma .40 contra quem vem com uma faca para cima de mim? Sim ou não? Sim. Posso agir em legítima defesa dando tiro nas costas de alguém? Sim ou não? Sim. Posso agir em legítima defesa com 22 facadas na pessoa? Sim. Desde que haja o quê? Quando eu repelir uma injusta agressão. Nós damos todos esses exemplos, né? Da mãe que pega o estuprador em cima da filha e vai com uma faca e não consegue se conter, ela está agindo em
Legítima defesa do policial que corre atrás do bandido e o bandido vai atirando e está repelindo um ataque, pode atirar nas costas. O policial não é o papalégua para correr na frente do bandido e agora te peguei. Não. Enfim. Legítima defesa, eu tenho um perigo atual ou iminente. A pessoa pode estar em cima da sua casa, em cima do muro, e você repelir esse indivíduo. Muito bem. Estrito cumprimento do dever legal. Vou agir amparado por um mandamento legal, uma norma, uma ordem, exercício regular de direito, vou agir amparado por uma garantia natural. É garantia natural do boxeador numa luta dar soco em alguém, no seu adversário? Sim. Sim. Ora, eu tenho excludentes de ilicitude supralegais. Na realidade, até o termo, esse termo aqui é um termo para concurso público, né? Eu particularmente discordo desse termo, supralegal. A excludente de ilicitude supralegal, ela não está escrita expressamente na lei, mas é admitida pelo direito. É admitida pelo direito. Por exemplo, consentimento do ofendido. Que mais? Os costumes. Lembra do Oil Man, não? Por que ele não pratica ato obsceno? Você andar numa praia do Pinho, em Santa Catarina, não que eu conheça, praia de nudismo, é crime? Não, porque está amparado por costumes. Pessoal, eu falei para vocês, quanto? Usei 5 só, né? Não, você está brincando. Usei 5, vou ficar mais um pouco. Brincadeira. Qual que é a próxima aula? Perfumaria. Bom, vamos lá. Eu falo para os alunos, né? Vocês, os bacharéis de direito, estudam direito dividido em 2 grandes ramos, né? O direito divide em 2 grandes ramos, que eu começo com a letra P. Quais são? Alguns falam que é público e privado, eu falo que é penal e perfumaria. Bom para penal. Pessoal, culpabilidade. Não esqueçam que a culpabilidade possui 4 elementos. 4 elementos ou 3 elementos? 3. Imputabilidade. Potencial conhecimento de ilicitude e exigibilidade e conduta diversa. Eu pergunto, obediência hierárquica se enquadra em excludente de ilicitude ou de culpabilidade? Culpabilidade. As excludentes, seus elementos são imputabilidade, excludente é inimputabilidade. Quem são inimputáveis? Menor, doente mental, desenvolvimento mental incompleto retardado. O que mais? Embriaguez. Sim, doente mental, deficiente mental. Né? Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Também exclui embriaguez patô. Não exclui embriaguez pré. O que é pré-ordenada? O sujeito se embriaga para praticar um crime. Potencial conhecimento da ilicitude. Eu não sei o que estava fazendo. Não sabia, não conhecia a lei. Erro de proibição. Não sei que aquele fato é criminoso. Não sei que aquele fato é criminoso. Exigibilidade de conduta diversa. Coação moral ou física? Coação. A coação física exclui o quê? A conduta. A coação moral exclui a culpabilidade. Por inexigibilidade de conduta diversa. Bom, como o nosso horário está acabando, eu só tenho mais meia hora. Crime de homicídio. 2 situações acerca do crime de homicídio. Pessoal, aumento de pena. Aumento de pena. Eu mato uma pessoa
no crime, aumento de pena no crime culposo. O que aumenta a pena no homicídio? Inobservância de regra técnica ou profissão. Se eu deixei de prestar socorro à vítima, ou se eu fugir para evitar o flagrante. O que aumenta a pena no homicídio doloso? Se ele for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. Perdão judicial no homicídio. Perdão judicial no homicídio. Pode haver perdão judicial no homicídio doloso? Não. Só no homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 5º. Quando o crime atingir a própria vítima. Esqueceu o filho dentro do carro e a criança morreu no estacionamento. Artigo 213. Crime de peculato. Desculpe, 312. Peculato culposo. Culposo. O funcionário esqueceu a janela aberta e o ladrão entrou na repartição pública e subtraiu várias coisas. Eu quero, como funcionário, pagar aquele prejuízo. Qual o benefício que eu tenho? Reparação do dano. Reparação do dano. Antes da sentença penal e recorrível. Depois da sentença penal e recorrível. Se for antes, extingue a punibilidade. Se for depois, diminui a pena de metade. Metade. Sequestro relâmpago, que crime é? Sequestro cárcere privado? Extorsão ou extorsão mediante sequestro? Sequestro relâmpago. Extorsão. Crime de extorsão com privação de liberdade à vítima. Tá quase na hora, Márcio? Posso ficar? Liberta o para mim? Tá, obrigado. Bom, tô brincando. Extorsão. Pessoal, o crime mais novo no direito penal, está num capítulo que foi inserido no edital de vocês, que nunca antes caiu na Polícia Federal, que são os crimes contra a fé pública. E nenhuma prova anterior para a agente ou para escrivão caiu crime contra a fé pública. Caiu na prova de delegado. E dentre os crimes contra a fé pública, há um crime no artigo 311-A, que se chama fraude em certames de concursos públicos. Então, está menos de 6 meses no Código Penal. Eu acho que o examinador pode querer utilizar essa questão. Fraude em certame de concurso público. Eu vou proporcionar informação sobre um concurso público, sobre algum exame de concurso ou sobre alguma admissibilidade para ensino superior, concurso vestibular. Vou proporcionar. Trabalho na gráfica aqui dito. Proporciono então alguém acesso a essas informações. Vou proporcionar o acesso. Aqui eu vou dar a informação, aqui eu vou proporcionar o acesso. Se eu fizer isso como sendo funcionário público, a pena será aumentada da terça parte. Então, fraude de certame, aumento de pena de 1/3, se for praticado por funcionário público. E para encerrar a aula, o professor Márcio está aí já não. Para encerrar a aula, eu havia pedido uma atenção especial de vocês, quando nós falamos de crimes contra o patrimônio, acerca do artigo 181, 182
e 183. O artigo 181 fala acerca da extinção da punibilidade. Não será punido num crime contra o patrimônio se quem praticar o crime for cônjuge. Se quem praticar o crime for ascendente ou descendente. Ação penal pública condicionada. Os crimes contra o patrimônio são crimes de ação penal pública incondicionada. Todavia, se o crime for praticado por um cônjuge separado, desquitado. O Código Penal fala desquitado, mas essa redação já não existe mais, o termo desquite, né? Mudou em 70. Enfim, cônjuge separado. Que mais? Irmão. Que mais? Tio em relação a sobrinho. Desde que morem juntos. Tudo bem? O artigo 183 diz que não se aplica os artigos anteriores. Não se aplica. Ou seja, a mulher que furtar o marido, o filho que furtar o pai, será punido. De acordo com o artigo 183. Se o crime for praticado com violência. Crime com violência. Por exemplo, crime de roubo ou grave ameaça, né? Não se aplica, por exemplo, a um crime de roubo. Não se aplica também, a pessoa será punida, a mulher, tem uma questão que num concurso, que o filho vai até o cofre do pai, no dia do seu aniversário, e lhe furta alguns objetos. Filho. Só que a pegadinha era, na data do aniversário, o pai estava completando 60 anos. Não se aplica se a vítima tiver idade igual ou superior a 60 anos. Será punido. E também não se aplica no caso de quê? Estranho. A mulher conta com o apoio da sua irmã para furtar o relógio do marido. Para a mulher, extingue a punibilidade. Para a cunhada, não. Absurdo, né? Pessoal, eu queria dizer-lhes que o que vocês tinham que estudar, o que vocês estudaram, o que vocês se dedicaram, será refletido amanhã na prova de vocês. Tenho certeza que nós estaremos torcendo por vocês, né? Sabemos que vocês se prepararam adequadamente para essa prova de amanhã. Após a prova, vocês têm as informações do curso, nossos e-mails. Qualquer dúvida acerca de uma questão, comunique o curso para que nós possamos, então, elaborar um recurso para que vocês possam, então, tentar ser aprovados nessa prova de vocês. Queria agradecer sinceramente a todos aqueles que vieram às nossas aulas, que se dedicaram e, do fundo do nosso coração, uma boa sorte e que Deus reserve para vocês um bom lugar, tá ok? Boa sorte e até amanhã, então.